Chegamos na lição de número 7. Vamos fazer agora o resumo desta lição com o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Lembrando que Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Não confundir dupla natureza com dupla personalidade. Jesus não tinha duas personalidades, Jesus não tinha dupla personalidade. O que Jesus tinha era duas naturezas, tanto a natureza divina como a natureza humana. A natureza divina porque não teria como ele deixar de ser Deus, porque o apóstolo Paulo escreve, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não usou a sua deidade, não usou o seu poder divino para benefício próprio. E é claro que ele foi homem, né? 100% homem, por quê? Porque através da sua humanidade, através do verbo ter, a Bíblia diz, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus venceu como homem, para que nós pudéssemos também vencer através do seu sacrifício, através do seu exemplo de vida aqui na terra. O texto se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz assim, dos quais são os pais e dos quais é Cristo. Está falando do povo de Israel, dos quais é Cristo segundo a carne. Então Jesus, segundo a carne, vem do povo de Israel, vem de Abraão, né? E o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Jesus, segundo a carne, ele vem de Abraão, ele vem descendente de Davi e ele também é Deus bendito eternamente, como está escrito aqui através do apóstolo Paulo. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então 100% homem, 100% Deus. Temos que sempre lembrar deste termo, viu? Para que nós possamos entender corretamente as duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Vamos agora para a nossa introdução. Então essa lição, ela tem esse teor importante para que não haja essa confusão, né? Nós vamos ver alguns ensinamentos antigos, tinha alguns ensinamentos antigos que interpretavam erroneamente, mas foram corrigidos ali em alguns concílios. Nós vamos ver corretamente aqui o que houve. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, em 325 d.C., e a Trindade em Constantinopla, 381, surgem novas especulações teológicas. Então já estava definida a Trindade, já estava definida a cristologia, agora surgem algumas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Caldênia, em 451, para resolver essa problemática, né? Ou para resolver esse embate aí. Hoje um bairro, esse evento aí, esse conclave, essa reunião, esse concílio de Caldênia foi feito, hoje lá onde foi feito é um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo. Então nós vamos olhar esses dois termos, esses dois pensamentos, né, trazidos ali por aqueles homens, mas são pensamentos considerados heréticos. Então foram considerados heréticos porque no concílio de Caldênia houve essa discussão, houve esse debate e chegou-se então a essa conclusão, justamente o nosso entendimento de hoje. Primeiro ponto aqui, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne. Então aqui o apóstolo Paulo em Romanos 1:3 ele está dizendo, ó, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então ele é humano, então Jesus Cristo é humano. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus, ele veio de uma família humana, de carne e ossos. Então ele veio de uma família humana de carne e ossos, ele é descendente de Davi, ele é filho de José, ele é filho da jovem Maria, ele é filho de José, ele é descendente de Davi e descendente de Abraão, descendente do filho de Abraão chamado Judá. Então a sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de São Mateus e também no capítulo 3 de São Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é bem clara, tá? Então nós vamos olhar para a palavra de Deus dizendo assim, ó, e projetando ele isto, José, né, ele tinha um projeto quando soube que Maria estava grávida. José, ele ia abandonar Maria, mas quando ele vai dormir para querer abandonar Maria no outro dia, aparece um anjo para ele em sonho e diz assim, ó, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Então José é descendente de Davi, Maria também era descendente de Davi. José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, ou seja, é divino. Agora vem Lucas dizendo assim, ó, e respondendo
respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Peraí, Filho de Deus, o que significa? Significa a expressão exata do Pai. Quando o povo israelita diz assim, ó, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos da descendência de Abraão. Nós evangélicos, né, nós dizemos o seguinte, nós que somos cristãos, olha, nós somos, Abraão é nosso pai na fé. Não é a genética de Abraão, mas a crença de Abraão está em nós. Então quando Jesus diz, eu sou o filho de Deus, com letra maiúscula, significa o quê? Que ele é Deus, que ele tem parte com Deus. Então por isso que quando ele dizia, né, ser filho de Deus, os fariseus ali, os escribas, e aqueles que estavam ali observando o que ele falava, tentavam apedrejá-lo por causa disso. Dizia assim, você então está dizendo que você é Deus? Então, essa era a acusação também contra Jesus. No item 2 aqui, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras dizendo assim, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui no versículo 4, está dizendo assim, e este João tinha sua veste de pelos. Aqui, esse versículo 4 aqui é o da leitura bíblica em classe, é Romanos 1 e 4. Aqui está citado, essa citação aqui estava errada, agora estou colocando a citação correta para vocês, que é Romanos 1 e 4. E declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Aí vai dar a explicação, quem é? Jesus Cristo nosso Senhor. Então está aí na leitura bíblica em classe, Romanos 1 e versículo 4. Versículo 3 ele fala, ele é descendente segundo a carne de Davi. E no versículo 3, né? No versículo 4 ele fala, olha, ele é o Filho de Deus em poder, ou seja, ele é o próprio Deus. Então, nós observando a palavra, nós vamos entendendo que Jesus Cristo era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como adoção de filhos, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso aí Deus concedeu a Israel. Aí depois ele conclui dizendo assim no versículo 5, né? Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne. Então, Jesus segundo a carne vem de Abraão, vem de Israel, o qual é sobre todos. Quem é ele? Quem é esse Jesus? Ele é Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui está deixando claro que ele é Deus bendito eternamente e amém. O Senhor Jesus, ele é um judeu, descendente de Israel e ao mesmo tempo ele é o Deus bendito eternamente, foi o que Paulo deixou claro para nós. No item 3 aqui agora, o antigo hino cristológico. Então Paulo pega um trechinho do hino que era cantado naquela época e ele traz para a sua carta. Então diz assim, o texto está dizendo que embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso como uma usurpação. O apóstolo Paulo está referindo-se ao status de Cristo antes da encarnação. Então, antes do verbo se tornar carne, Jesus sempre esteve com o Pai. E ele diz lá em São João, capítulo 17, versículo 5, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então, Jesus sempre foi Deus. Agora, quando ele está em forma humana, ele não usa sua deidade em benefício próprio e nem para vencer algum obstáculo concernente a ele mesmo, não de forma alguma. Mas nós vamos ver aqui que aquilo que Jesus usou, porque ele estava em forma humana, venceu em forma humana, mas nunca deixou de ser Deus. E como Deus, o que ele fez? Teve uma certa vez que ele falou para um paralítico assim, perdoados estão teus pecados. Todo mundo ficou abismado, porque disseram, mas como é que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Sim, ele pode perdoar pecado, porque ele é Deus, ele é o Salvador. Então o apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os cristãos antigos naquela época cantavam. Então o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo 100% Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas aí ele fala no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então isso é Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, que eu acabei de citar para você. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, tá certo? Na sua epístola aos Filipenses, o termo grego morfe, forma, usado pelo apóstolo Paulo, dizendo assim, né? Sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então, mesmo Jesus nascendo aqui em forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. Por quê? Porque não teria como ele deixar de ser Deus. Então, ele sempre foi Deus. O João diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era
Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava no princípio criando todas as coisas. Quando o Pai dizia haja, Jesus é a palavra e Jesus ia lá e fazia. Haja separação de trevas e luz, Jesus ia lá e fazia. Então, Jesus, ele é o Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, agora Paulo deixa isso claro. Então, não tinha como deixar de ser Deus. Então, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não usou a sua deidade em benefício próprio, porque é isso que o inimigo tentava Jesus para fazê-lo, né? Ali naquela tentação que após os 40 dias no deserto, Satanás tentou Jesus justamente com esse objetivo. Parte 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Agora nós vamos ver, né, quem foi Nestório e depois nós vamos ver também o conceito aqui do monofisismo. Então, primeiro vamos começar aqui com Nestório. E ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Esse Cirilo de Alexandria, ele viveu de 376 a 444, e esse título dado a ela, justamente Mãe de Deus. Então, esse título dado a ela, Nestório não concordava com esse título, mas só que ele queria mudar esse título. Qual que é o título que ele queria dar? Então, em grego, Mãe de Deus, em grego, agora, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então, ele sugeriu receptora de Deus, ou a outro título que ele queria dar a ela é Cristotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é a mãe de Jesus humano. Então, ele queria mudar esse título, mas é claro que esse título, mãe de Deus, ficou popularizado, né, entre os nossos irmãos católicos, e até hoje eles usam esse título, dizendo que Maria, mãe de Deus. Mas lá naquele concílio, naquelas discussões teológicas, houve então esse debate e dizendo, não pode se chamar ela de mãe de Deus, tem que se chamar ela de mãe de Jesus. Por quê? É as duas naturezas de Jesus. Jesus 100% homem, Maria é a mãe de Jesus. O José é o pai adotivo de Jesus. Peraí, Jesus 100% Deus e 100% Deus, ele nunca foi criado. Deus nunca foi criado, então não tem como citar esse termo, né? Mãe de Deus. E então ele gostaria de colocar mãe de Jesus, humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Deus é eterno, então não tem como. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesmo, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, quando Nestório não concordava com esse título dado mãe de Deus, ele não estava preocupado com que as pessoas fossem chamar Maria de mãe de Deus e preocupar-se ou entender que ela fosse uma divindade e querer adorá-la. Então, a preocupação dele primeiro não era essa, porque naquela época não se tinha esse pensamento. Então, a preocupação dele era quanto o arianismo. Então nós vamos ver aqui no item 2, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno, de Constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e divina, eram duas pessoas. Então você veja bem, olha como que era o debate teológico daquela época. Havia uma coisa que a pessoa estava debatendo e que hoje nós não entendemos está correto. E havia um outro pensamento dele que ele defendia que a gente entende que não está correto. Então ele defendia esse pensamento aqui, que as duas naturezas eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Então a ilustração nestoriana era a comparação do marido e mulher, seria uma só carne. Então essa alegação, essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Então ele foi condenado pelo concílio, né, e foi declarado herege e o imperador o exilou. Então, veja bem, tinha coisas que ele defendia que estava correto e esse posicionamento dele quanto à natureza de Cristo estava errada. Agora, o monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo estão fundidas em uma só natureza, amalgamada, né? Amalgamada significa fusão, mistura. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de uma união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente um. Então era um pensamento errôneo, tá? O monofisismo, um pensamento errôneo. E essa doutrina das duas naturezas de
de Nestório também estava errado. Você vê que Nestório, ele defendeu lá para que Maria não fosse chamada mãe de Deus, né, com medo de outros erros doutrinários, mas quanto à natureza de Cristo, o pensamento dele estava errado, o pensamento do monofisismo também está errado, porque o monofisismo, nós vamos dar uma ilustração aqui do que eles pensavam, tá? Então essa doutrina aqui do monofisismo foi condenada no Concílio de Caldênia em 451. Qual é o pensamento? Olha a letra A aqui, a ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Então, colocou a fusão, surgiu outro metal. Aí o exemplo que dá aqui também é quanto à cor. A cor verde, por exemplo, é a mistura da cor azul e a cor amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, aí vai falar também, né, que o verde não é azul nem amarelo, é a mistura dos dois, da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então, um pensamento errôneo, tá, daquela época, e hoje muita gente pode também confundir e pensar dessa forma. Na letra B, que era a resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Então Jesus, ele é perfeito, olha o que a palavra está dizendo. Ele está dizendo aqui, ó, segundo a carne, ele é descendência de quem? Descendência de Israel, descendência de Abraão, descendência de Israel, descendência de Judá, descendência de Davi. Então ele foi um homem 100% homem. E também ele é Deus bendito eternamente. Então a Bíblia deixa isso muito claro. Vamos para o item 4 aqui, o concílio de Calcedônia, Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus verdadeiro, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transformação ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa sobre a natureza e pessoa, diz o documento. O documento deixa bem claro: Jesus, 100% homem, nasceu na jovem Maria. Jesus, 100% Deus, permanecia, não teria como deixar de ser Deus, é como se ele deixasse de existir. Então, ele sempre existiu, sempre foi Deus, agora ele se revela à humanidade. O apóstolo João diz, né, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele sendo homem aqui na terra, continuava sendo Deus, mas não usou a sua deidade em benefício próprio de forma alguma. É isso que nós vamos deixar claro, viu? Então, o documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Quando a gente vai observar, o próprio Jesus fala, né, eu e o Pai somos um. E nós já falamos em outras passagens, explicando bem sobre a Santíssima Trindade, que no hebraico existe duas palavras para o termo um. Existe a palavra echad, que é unidade composta, e existe a palavra ishad, que é unidade absoluta. E quando ela se refere ao nosso Deus, o teu Deus é o único Senhor, aquele único ali é echad, ou seja, é unidade composta. O nosso Deus, ele é uma unidade composta, segundo, né, as escrituras, segundo a tradução ali do hebraico. Parte 3, o perigo dessas heresias na atualidade. O monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, quando ela foi rejeitada, né, juntamente com também o nestorianismo, houve reação. Então, nós vamos que algumas pessoas acabaram ficando do lado dessas heresias. Jacob Baradeus, que viveu de 500 a 578, um monge sírio, ele liderou o grupo monofisista e perseverou a tradição e preservou a tradição ciro-monofisista, conhecida como a tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? Então, quem é essa igreja hoje que acreditou naquela teoria ali, né, na teoria ali da fusão, da fusão ali da natureza humana e natureza divina do nosso Senhor Jesus? Quem são eles hoje? Então, hoje eles são as igrejas ortodoxa, copta, armênia, Abissínia e jacobistas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, sobretudo conservar a fé em Cristo. O Deus que se fez homem, Emanuel, né, que é o Deus conosco, e o Deus que se manifestou em carne. Então nós temos que deixar isso muito claro para que a gente possa combater essa heresia e poder responder e ensinar essas pessoas quanto aos seus questionamentos. Agora vamos ver o quenoticismo. Esse quenoticismo, você vai ver que tem algum pensamento que é parecido com o que a gente entende hoje, mas depois
Mas depois existe aqui uma gravidade nesse pensamento, nessa teoria, porque eles acabam tirando a divindade de Jesus enquanto ele está aqui como homem. Não se pode fazer dessa forma. Então, vamos ver o pensamento. Do verbo grego keno, que significa esvaziar, a doutrina gnóstica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo, né, dos atributos divinos. Então, Jesus esvaziou-se da sua glória, nasceu da jovem Maria. É um pensamento até coerente. Mas só que imaginar o quê? Que enquanto estava aqui em vida, ele não permanecia sendo Deus. Então está errado. Veja bem, ó, suas duas linhas principais, o verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus perdoou pecados, então ele perdoou na direção do Pai e do Espírito Santo e não porque ele era Deus. Então isso é um pensamento que se torna errado e parece assim, ao ler aqui, você fala, nossa, mas parece que eles estão certos, por quê? Porque a heresia sempre mistura uma verdade com alguma coisa que não é verdade. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos Deus. Então, é como se Jesus, estando na terra, fosse menos Deus. Por isso que é errada essa doutrina, viu? Ou que nós é o esvaziamento de Cristo. E isso foi uma condição para o seu Messiado, e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Que, claro, Jesus tinha uma glória celeste. Isso está escrito em João 17,5. Então, ele sempre teve uma glória celeste, sempre existiu com o Pai. Então, esse pensamento do gnosticismo é que Jesus, estando aqui, ele não era totalmente Deus. Está errado. Ele continuava totalmente Deus, continuava totalmente homem. Então, muito cuidado com esse pensamento para que nós não sejamos enganados. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, perdoou pecados, recebeu adoração. Então, só Deus pode fazer isso, tá certo? Então somente Deus tem esse poder. Então nós temos que entender que estando na terra, Jesus continuava 100% Deus, mas ele não usou a sua deidade em benefício próprio, tá correto? No item 3, que Mariolatria, esse termo é usado para quê? Para designar como se chama Maria, mãe de Deus. Alguns entendem, então, já que ela é mãe de Deus, é como se ela fosse, como se nós tivéssemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como se ela fosse uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então, esse entendimento é um entendimento errôneo e tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque não se pode tirar a glória que é devida a Deus e não se pode adorar nada fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus. Então, esse termo vem lá de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, né, os nossos irmãos católicos, eles permanecem com essa expressão. Essa expressão é muito forte, né, entre eles. Então, aprendemos que o que parece certo na escolha popular nem sempre representa a verdade. Então, é um termo popular, mas que não representa a verdade. Conclusão, porque Maria, ela é a mãe de Cristo, viu? A mãe de Cristo como ser humano. Então, como ser humano, ela é a mãe. Como ser humano, José é o pai adotivo. Agora, Jesus, como Deus, né, ele nunca foi criado, então não tem como ele ter uma mãe, porque ele nunca foi criado. Então ele sempre existiu. Conclusão, o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, de 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves, ou seja, por essas reuniões gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, né, os ensinos oficiais da nossa igreja, para que a gente não seja levado, né, por doutrinas errôneas e por pensamentos que são contrários à verdade da palavra do Senhor. Amém? Vamos para o questionário. Cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então, aqui está citado Romanos e está citado também Filipenses, onde a Bíblia é bem clara em dizer, né, que ele veio da descendência de Davi e que ele é Deus bendito. E também ele está dizendo, sendo em forma de Deus, não tem como usurpação ser igual a Deus. Qual o pensamento nestoriano sobre as duas naturezas de Cristo? Segundo esse pensamento, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram duas pessoas, pensamento errôneo, tá? O que ensina o monofisismo de Eutico, também um pensamento errôneo, afirma que as duas naturezas de Cristo são uma fusão, né? São fundidas uma na outra, como se fosse amalgamada, nem totalmente Deus, nem totalmente homem, pensamento errôneo também. Pergunta 4, quais ramos do cristianismo não reconhece o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofismo de Eutico?
Êxodo. Essas são as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobistas. Pergunta 5, mostra como Jesus agiu como Deus estando na terra. Então, ele não agiu como Deus para benefício próprio, mas ele sendo Deus, o que ele fez? Ele perdoou pecados. Aquele paralítico disse, perdoado estão seus pecados, todo mundo ficou indignado, porque quem pode perdoar seus pecados? Só Deus, mas ele é Deus, por isso ele perdoou o pecado, tá? E também teve várias curas que Jesus realizou, e as pessoas chegaram até ele e o adoraram, e receberam adoração, por quê? Porque ele é Deus. O próprio... Ali quando ele ressuscita, naquele domingo que ressuscita para seus apóstolos, ali não estava Tomé. No outro domingo Tomé está, ele chega próximo de Tomé e Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, ou seja, reconheceu que era Deus e eles também adoravam Jesus porque o reconheciam como Deus. Amém? Então Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.